E aí, galerinha do segundo ano de finanças, tudo bem com vocês? E aí, entramos agora em mais uma etapa, né, de aulas. Espero que estejam gostando. Estou tentando fazer isso com o maior amor possível, né, com todo o amor possível, na verdade, para vocês. E essa semana é uma semana de muito aprendizado, assim como todas as outras. Queria muito que vocês aproveitassem para aprender mais, para buscar mais, para conhecer mais sobre o nosso curso, sobre a nossa vida, sobre a gestão financeira, sobre o mundo dos investimentos. Então, tudo isso aí é muito importante para que a gente aprenda mais. Eu adoro muito esse mundo, esse meio, esse curso. Eu tenho um apreço muito grande pela gestão financeira. Eu sempre trabalhei com isso, vocês sabem disso, né? Gente, nossa primeira aula de hoje vai ser sobre a administração financeira e hoje a gente vai conhecer a estrutura financeira de uma empresa, né? Ou de uma entidade, como queremos chamar no linguajar dos financeiros, né? Então, a gente vai conhecer hoje a estrutura financeira de uma empresa, de onde vem, como a gente busca os recursos, o que é que a gente faz com ele, o tripé financeiro de uma organização. Então, é bem legal, é bem interessante que todos participem. Dê um link lá, dê um like, né? Olha eu bem o YouTube. Dá um like lá para a gente ver que estão assistindo as aulas. Tá? É muito legal, é muito interessante esse feedback de vocês. Tá bom? Pessoal, estrutura financeira de uma empresa, né? Para que a gente saiba como é o tripé de uma estrutura financeira de uma empresa, se a empresa está obtendo lucro ou se está realmente tendo prejuízo, a gente precisa entender o tripé inicial da estrutura financeira. Quais são? O tripé inicial são três. A gente tem que entender três coisas básicas para se falar sobre estrutura financeira. Né? A gente vai falar sobre o caixa, o que é um caixa, né? O lucro, obviamente falando, né? E o patrimônio. E aí depois a gente vai entrar nos outros assuntos que faz parte da nossa aula de hoje. Tá certo? Então, o que é o caixa? Gente, o caixa nada mais é do que os controles financeiros básicos, entradas e saídas de valores monetários em um determinado período de tempo. Já eu sempre fala em determinado período de tempo. Pessoal, toda vida que se fala em dinheiro, a gente se trabalha o dinheiro na linha do tempo. A gente trabalha o dinheiro em tempo. Quanto é que vale o dinheiro hoje, quanto é que vale ele amanhã, quanto é que vale ele depois. Então, a gente não pode se falar de gestão financeira sem falar em dinheiro no tempo. Então, dinheiro no tempo é o fundamental de uma gestão financeira. Tá certo? Então, o primeiro tripé, a gente sabe que são três, né? Quais são o tripé da estrutura financeira? É o caixa, o lucro e o patrimônio. São três coisas básicas que a gente tem que entender sobre a empresa, o financeiro de uma empresa, para que a gente consiga trabalhar eficientemente na gestão. Tá certo? Então vamos lá. O que é o caixa? Caixa nada mais é do que o controle, né, de entradas e saídas de valores monetários em um determinado período de tempo. Contas a pagar, contas a receber, controle bancário, estoque, fluxo de caixa. Tudo isso aí são informações que fazem parte do caixa para que eu, enquanto gestor financeiro, tenho que ter, né, e tenho que conhecer para que eu consiga executar o meu trabalho eficientemente. Então, trabalhar o caixa é trabalhar o dinheiro diário, é trabalhar as entradas e saídas de valores diária, né? Os investimentos diários, a busca do investimento diário, nosso estoque, a gente sabe que estoque compõe dinheiro, na verdade, né? E faz parte de um caixa. Tá certo? O outro tripé é o lucro. O que é o lucro? Né? O lucro é importante para saber a saúde financeira da empresa, se ela está obtendo lucro, né? Porque é para isso que as organizações vivem, né? Crescem, se criam, né? As organizações elas se formam, se criam em busca de lucro, né? Então, é hipocrisia a gente dizer que a empresa vai nascer, vou montar uma empresa porque eu quero simplesmente vender um produto. Então, você quer ganhar dinheiro, você quer ter lucro, né? Então, o que é o lucro? O lucro é a apuração do resultado, né? Na aula de DRE,
vocês vão ver, né, que a ADRE é uma demonstração de resultado de exercício, vocês vão já ter essa aula, que o lucro é um dos objetivos da ADRE, é a apuração do lucro ou do prejuízo da empresa em um determinado período, mas a gente chega já lá na aula do DRE. Né? E aí o que é o lucro? O lucro nada mais é do que a apuração dos resultados, as receitas versus os custos, as despesas, as margens de contribuição, os custos fixos, os custos variáveis, e aí sim a gente vai entender se a empresa está tendo lucro ou prejuízo nesse período. E aí as estratégias que enquanto gestor financeiro eu preciso ter, né, para tomar decisões para que a empresa obtenha lucro, né? Porque esse é o foco da gente, enquanto gestão financeira, viu, gente? Enquanto gestão financeira, o nosso foco é fazer com que a empresa tenha lucro. Então, pegar todas essas ideias, né, da DRE, essas informações que dos relatórios que a DRE pode nos dar, é isso, né? Pegar esses relatórios e saber quais são os custos fixos, quais são os custos variáveis, qual é a margem de contribuição, o que é que a empresa está tendo de despesa, para que eu consiga aumentar, maximizar essa função minha enquanto gestor, que é a função de lucrar. Eu preciso que a empresa lucre, beleza? Para que eu consiga tomar decisões e fazer todas as... e fazer com que todo o meu trabalho seja focado nisso, na obtenção de resultado, na obtenção de lucro. E o terceiro tripé, aliás, o terceiro indicador que faz parte do tripé da estrutura financeira é o meu patrimônio. Então, o que é o patrimônio? Cansou de falar, já cansamos de falar sobre patrimônio, sobre gestão, né, sobre contabilidade, sobre balanço patrimonial. Então, o que é o patrimônio? O patrimônio é o enriquecimento versus o empobrecimento da organização. É o capital de giro, a tendência de crescimento, é endividamento, a rentabilidade. Então, tudo isso aí faz parte de um composto conhecido como patrimônio. Então, tudo que a empresa tem de positivo ou negativo é o meu patrimônio. Tudo que a entidade tem de positivo ou negativo é o meu patrimônio. Beleza? Então não vamos esquecer disso. Então os três tripés da estrutura financeira é o caixa, o lucro e o patrimônio. Poxa, Angel, para que tu está falando disso? Eu estou falando disso porque a gente precisa entender que a gente precisa... vocês lembram quando eu falei para vocês na outra aula que a função do administrador financeiro era a obtenção de recursos nas condições favoráveis e o investimento desse recurso nas condições também? Então, e tudo isso é porque eu preciso saber de onde vem, para onde vai, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro para que eu consiga, enquanto gestor financeiro, trabalhar, executar a minha função, entendendo? Então, e para isso, para que a gente precise saber isso, eu preciso entender de onde vem o dinheiro. Então, de onde é que vem o dinheiro da empresa? O que é que eu vou fazer com esse dinheiro quando esse dinheiro chegar? Onde eu vou buscar esse dinheiro e em que condições, né, eu vou pegar esse dinheiro para que eu consiga trabalhar? Né? O próprio dinheiro da empresa, eu posso pegar de terceiros, de bancos, de investidores e aí de sócios, mas de algum canto eu tenho que buscar valores monetários para que eu consiga executar essa função e tacar e colocar no tripé financeiro, tá certo? Então, e aí a gente precisa entender essa ideia bem próxima desse tripé, para que eu consiga trabalhar, que é a estrutura e o custo de capital. Então, o que é o custo de capital, Gelson? O custo de capital pode ser representado, gente, como a taxa de juros que a empresa tem para calcular ou descontar ou compor, né, o valor do dinheiro no tempo. Isso é o custo de capital. O dinheiro ele custa, né? O dinheiro ele custa alguma coisa. E como ele vai ser trabalhado, isso a gente tem que saber como a gente vai buscar esse dinheiro. E em algum canto, em algum lugar, né? Gente, o dinheiro é investido por uma empresa em ativos ou pode ser financiado por algumas fontes, é isso que eu estou dizendo para vocês. Pode ser financiado por algumas fontes, seja elas internas ou seja elas externas. Então a gente tem algumas fontes que a gente pode trabalhar esse dinheiro, né, onde podem ser financiados ativos, podem ser financiados valores monetários. Entendam que as empresas inicialmente, elas não precisam necessariamente ter dinheiro, mas elas precisam ter fontes no qual eu possa ir buscar esses valores, tá certo? E aí a gente tem algumas fontes, a gente tem dois tipos de fontes. Fontes de custo de capital, de estrutura de capital.
né, para que eu consiga trabalhar o tripé da estrutura financeira. A gente tem as nossas fontes internas e a gente tem as nossas fontes externas. Então, quais são as fontes internas? As fontes internas são as fontes da própria empresa, lucros retidos, né, para reinvestir, né, antes de fazer a redistribuição dos sócios, a rotatividade de crédito, investimentos do próprio sócio, do próprio dono, e por aí vai. E aí a gente tem as fontes externas, que são as fontes mais usual, que infelizmente as empresas elas são um pouco descapitalizadas, né? Elas são um pouco descapitalizadas. E essas são as fontes mais usual, que são debentures, comercial pampers, se vocês estão estudando em capital também, né? Em mercado de capital, empréstimos bancários nas instituições financeiras bancárias, capital de estrangeiros, os próprios fornecedores podem ser caracterizados como uma estrutura de capital, né? Como um custo de capital, como uma fonte de investimento, e os próprios recursos próprios dos sócios, como eu já falei para vocês. Gelson, mas está dizendo que os recursos dos sócios eles são caracterizados como fontes externas? Sim, porque o dinheiro dos sócios, quando eles vão se juntar para montar o capital da empresa, eles têm que ter um valor para ser investido. E se eles colocarem dinheiro na empresa depois, ele vai ser caracterizado como uma fonte externa, sim. Tá certo? Uma fonte de uma outra pessoa, porque a empresa precisa devolver o dinheiro para esses sócios que investiram na empresa. Tá bom? E aí, gente, justamente isso. Eu quero que vocês entendam que a estrutura de capital de uma empresa é a proporção entre o capital próprio e o capital de terceiro. Então, o capital que a empresa já tem com o capital que eu possa buscar para financiar, né, as atividades da organização, da entidade, como a gente queira falar. Então, os capitais próprios, capital de terceiro, oferece diferentes tipos de risco, porém todo investimento ou toda busca de investimento ela vai demandar algum risco, né? Tudo. Gente, toda vez que vocês pensarem em falarem de investimento, de busca ou de investimento, de busca de valores para investir na empresa, ou então de tirar dinheiro da empresa para investir em algo, vai ter algum risco. Por isso tem que ser altamente calculado dentro de um indicador para que a gente consiga ter o menor risco possível, mas que existe risco, vai existir, tá certo? E aí essa estrutura de capital, se vocês observarem, tenta verificar a melhor forma possível de como se trabalhar isso, de como se trabalhar esse valor desse dinheiro. E aí lembre-se que toda vida que se for falar de estrutura de capital, a gente vai pegar o capital próprio com o capital de terceiros. E esse capital de terceiro a gente vai ter que buscar em algum canto. Mas quando se for falar de capital de terceiro, a gente vai trabalhar sempre em longo prazo. A gente vai trabalhar sempre esse investimento em longo prazo. Seja a busca de investimento, ou seja, o investimento em si, que a empresa esteja querendo fazer. A gente vai trabalhar sempre em longo prazo. A gente sabe que longo prazo é acima de 1 ano, né? Então, assim, a gente vai trabalhar o exigível a longo prazo, dentro do balanço patrimonial, e o dos nossos ativos que a gente tiver também vai ser trabalhado em longo prazo. Tá certo? Então, essa é a nossa ideia de hoje, é trabalhar essa estrutura de capital e essa busca de valores, né, de dinheiro, para que eu consiga colocar no tripé empresarial, no tripé da empresa, para eu para eu começar a trabalhar, né, a busca incessante do lucro da organização. É aquela história, né, gente? O dinheiro sempre vai fazer dinheiro e a gente tem que trabalhar dessa forma em busca constante do lucro empresarial. Tá bom? Então, dessa forma, para a gente finalizar a aulazinha de hoje, eu coloco para vocês o seguinte, que a estrutura de capital de uma empresa se define como a proporção entre dívida e patrimônio líquido, que são as ações no investimento a longo prazo de uma organização. E a estrutura de capital demonstra como a empresa está financiando seus investimentos entre recursos próprios e recursos de terceiro. A Safnet conceitua a estrutura de capital dessa forma, né? Como a empresa está financiando,
Como é isso? Como as empresas estão financiando? Como as empresas estão pegando dinheiro de alguém para financiar, para executar as suas atividades. Ok? Então a SAFNet diz que demonstra como a saúde da empresa está sendo feita para ser financiada os investimentos e recursos do capital próprio e capital terceiro. Então, estudo de capital, a gente vai sempre pensar onde eu vou buscar esse dinheiro, seja ele no capital próprio, nas fontes internas, como no capital de terceiros, nas fontes externas. É aí onde entra o mercado de capital, né? Que é uma fonte de busca de recursos, como eu falei para vocês na outra aula. A empresa pega o dinheiro, pega as suas ações e coloca à venda nos mercados, no mercado de capital, para que outras pessoas comprem e aí esse dinheiro seja reinvestido na empresa para financiar as suas atividades. Olha aí, já entra na outra disciplina. Tá certo? Então é uma coisa muito ligada com outra. Tá certo? Tudo bem? Entendido? E aí eu vou mandar o vídeo para vocês e aí a gente vai tirando as dúvidas no grupo. Tá certo? Beijo e até a próxima aula. Tchau!